Olá, esse é o nosso Papo de Arouche, na Rádio Muriqui, trocando aquela ideia, fazendo aquele bate-papo sobre política internacional e nacional. Assunto em pauta: o abolicionismo. Será que temos isso a nosso favor? De 1500 até hoje, 2019, as castas continuam vivas no Brasil. A plutocracia existe no Brasil. As oligarquias continuam amarradas nas antigas monoculturas de café e cana-de-açúcar. Nada mudou. Exemplo, reforma da Previdência. Ok. Quem são os privilegiados? Em toda a mídia, brasileira divulga que a reforma da Previdência, até mesmo os políticos divulgam, ela está sendo feita para cortar privilégios, e diante desse corte de privilégios e alguns ajustes, uma economia de 1 trilhão para que o Brasil não quebre até o ano de 2024. Essa é a previsão econômica da nossa política brasileira, dos nossos gestores. Mas você, que é trabalhador brasileiro, funcionário público ou seletista, possui privilégios? Quais são? Qual o privilégio do trabalhador brasileiro em ganhar R$ 998? Qual? Qual o privilégio do funcionário público que vai ter aumentado o tempo de serviço dele para 35 anos? Sejam aqueles que possuem aposentadorias especiais, como os policiais, bombeiros, e outros. Qual o privilégio do professor brasileiro? Eu acho que isso tem que ser avaliado. Como fazer uma reforma da Previdência sem antes pensar em uma reforma tributária? Quais são, o que é mais interessante para o povo brasileiro? Para o povo brasileiro. E as dívidas que os bancos possuem? Os grandes bancos possuem. Quem cobra? Elas não conseguiram. Se essas dívidas fossem cobradas da maneira mais correta, será que esse rombo, dito pela nossa governança brasileira, seria preenchido? Vamos dar falando sobre privilégios, vamos dar um exemplo sobre privilégios. Um parlamentar brasileiro ganha R$45 mil de passagem aérea. Isso não é privilégio? Ele ganha de 27 a 45 mil reais por mês, somando a todos os benefícios, 135 mil a 137, isso aproximadamente, o que ocasiona aí 1 milhão. Um parlamentar. Ele possui de 25 a 55 assessores. Às vezes chega a 80. Verba de gabinete, auxílio paletó, plano de saúde e tudo mais. O trabalhador brasileiro possui esse privilégio? Você possui esse privilégio? A quem interessa a reforma da Previdência? Essa é a grande pergunta. O problema é que nós continuamos a avaliar a política brasileira dentro de uma vertente extrema, sob ideologias. E não percebemos que esquerda e direita são asas do mesmo pássaro. No final das contas, eles continuam ganhando os mesmos valores todo final do mês em seus contra-cheques. E você e nós ganhamos R$ 998 de salário mínimo. São 14 milhões aproximadamente desempregados no Brasil. 14 milhões, não são 14 mil, que não ganham nada. Isso sem contar o trabalho informal que está sendo estimulado para que o índice continue aí, nesse 13,1 a 14 milhões. O Brasil evoluiu 0,7% do seu PIB. O Brasil gasta 6% do seu PIB em educação. O Brasil quer fazer reforma da Previdência para economizar 1 trilhão. Mas o Brasil é o 6º colocado no mundo nos maiores salários para os seus parlamentares. E isso é comum em países pobres. Gana, Quênia, Nigéria são exemplos. E o Brasil vem ali, encostadinho a esses países. Enfim, você, nós,
Algumas pessoas pregam aí, vejo nas mídias, vejo em grupos, né, no mundo virtual, que dizendo que será o primeiro presidente do país, né, exemplo, o nosso atual, o presidente Jair Bolsonaro, a primeira governança brasileira que vai colocar o salário dos políticos na base do INSS. Isso não vai acontecer. Os políticos brasileiros têm 180 dias após ratificada a reforma da Previdência para escolher o seu plano previdenciário. Isso é amparado pela Lei Candoca, que mantém o salário dos mesmos no teto presidencial, 30 e poucos mil reais. Vejam bem, nós temos que entender a política, avaliar a política brasileira dentro da cientologia, sendo científico para isso. Sem extremismos, sem ideologias religiosas, sem ideologias sociais, sem ideologias filosóficas. A intenção é que o povo brasileiro melhore economicamente, que essa desigualdade social diminua pelo menos. Somos o país da desigualdade social. Entretanto, o país com maior potencial no agronegócio. Maior potencial, temos bauxita, temos nióbio, temos tudo aqui no Brasil, tudo. Temos a floresta amazônica. E por que desigualdade social? Ela é provocada desde 1500. Somos doutrinados a nos acostumarmos a não fazer cidadania. Enquanto não aprendermos a fazer cidadania, não vamos controlar a nossa casta, as nossas oligarquias que trabalham em função de uma plutocracia, que são nossos políticos. Temos que aprender a fazer cidadania. E só assim tentar, quem sabe um dia, diminuir a desigualdade social. A quem interessa a desigualdade social? A grande pergunta será sempre essa. São perguntas muito específicas dentro do nosso país, dentro dessa conjectura toda. Quem mata mais, o fuzil ou a caneta? Então esse é o nosso Papo de Arouche na Rádio Muriqui nessa semana. Um grande abraço, curtam!